Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Dando continuidade ao nosso primeiro módulo, o módulo do sistema endocannabinoide, agora nessa quarta aula eu quero conversar com vocês sobre os receptores canabinoides. Então, já comentei com vocês os componentes do sistema, mas agora nessa aula e na próxima eu quero entrar um pouco mais em detalhes sobre cada um deles, começando pelos receptores canabinoides. Lembrando, o sistema endocannabinoide vai ser um sistema de sinalização celular que vai estar presente desde a concepção até a morte do indivíduo, e esse indivíduo pode ser qualquer vertebrado que vocês imaginarem, inclusive até alguns invertebrados também vão possuir esse sistema. Falando das funções do sistema endocannabinoide, ele vai ter a função de manutenção da homeostasia, é ele quem vai fazer, ou pelo menos participar ativamente do processo de manutenção do equilíbrio corporal, do equilíbrio celular, mas falando de uma forma mais específica, ele vai ter cinco principais papéis, de acordo com a literatura: o papel de relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. E esses cinco papéis vão estar inclusos aí, ou pelo menos as funções vão estar inclusas nesses cinco papéis, que ele vai ter aí uma série de funções, lembrando, desde o embrião até o final da vida do animal. Então, desde o embrião, pessoal, o sistema vai participar do desenvolvimento desse embrião, do desenvolvimento neurológico desse feto ou desse embrião, vai modular durante toda a vida desse animal a plasticidade neurológica, processos de neuroproteção, vai modular a neurotransmissão como um todo, como eu vou comentar nessa aula, o porquê ou como ele faz isso, vai modular processos dolorosos, vai modular o apetite, a coordenação motora, algumas funções vitais, né, a frequência cardíaca, a pressão arterial, manutenção da temperatura corporal, do metabolismo celular, dos padrões de sono e das respostas emocionais. Já comentei isso com vocês também, mas vocês podem perceber que todas essas funções que eu acabei de comentar vão ser funções que vão ser moduladas por neurônios. Isso acontece porque nós temos principalmente um receptor CB1 que vai estar localizado aí, vai estar presente em grandes quantidades nos neurônios. Ele também vai estar presente em outras estruturas corporais, em outros sistemas, mas dentro do sistema nervoso ele vai estar presente em maior quantidade. Vou entrar em detalhes mais para frente. Falando aqui da parte da direita, nós vamos ter processos imunológicos, né, que o sistema endocannabinoide vai modular. Então, a imunomodulação como um todo, mas a modulação da inflamação, de processos tumorais e da apoptose. Tudo isso vai acontecer porque nós vamos ter os receptores canabinoides 2, também abreviados como CB2, que vão estar presentes em grandes quantidades nas células do sistema imune. Também vão estar presentes em outros sistemas, em outras estruturas corporais, mas vão estar presentes em altas quantidades dentro do sistema imune. Então, já comentei sobre isso com vocês também. Nós vamos ter o sistema endocannabinoide clássico, que vai ter esses três componentes: os receptores, que eu vou comentar nessa aula, as moléculas que vão se ligar nesses receptores, que vão ser os endocannabinoides, e nós vamos ter aí as enzimas que vão fabricar e destruir os endocannabinoides. Isso aqui eu vou comentar com vocês na aula que vem, e os componentes eu já citei para vocês no passado. Então, aqui nós vamos ter uma célula, tá, pessoal? Aqui só para a gente poder ilustrar um pouquinho, e já falando dos receptores em específico. Esses receptores canabinoides, eles são classificados como acoplados à proteína G, então, abreviados aí como GPCR. Isso é padrão para todos os receptores acoplados à proteína G. É o que categoriza esse tipo de receptor, que é uma proteína G. Essa proteína G, ela vai ser uma segunda mensageira intracelular. Quem vai amplificar, quem vai transmitir essa sinalização para dentro da célula, o receptor vai iniciar essa transmissão quando ele tiver algum ligante ali que vai se ligar nele. Mas quem vai modular essa cascata intracelular vai ser a proteína G. E essa cascata intracelular, ela pode ser tanto excitatória quanto inibitória, dependendo de qual proteína G que for ativada. Aqui, pessoal, uma coisa um pouco padrão, totalmente padrão, na verdade, para os receptores acoplados à proteína G. É isso que acontece com todos eles. Os receptores canabinoides possuem diferentes proteínas G que estão acoplados a eles. Então, essas diferentes proteínas G podem possivelmente ser essa explicação para esse interruptor celular que o receptor pode ser.
excitando ou inibindo a célula, dependendo da necessidade fisiológica dela. Saibam que os receptores canabinoides vão ter múltiplas proteínas G que podem ser ativadas a partir da ativação do receptor. Então, aqui novamente, só para ilustrar, tá, pessoal? A gente vai ter uma célula aqui de uma forma muito didática, né? Obviamente, o tamanho aqui desse receptor está exagerado, mas nós vamos ter um receptor que vai estar presente na membrana celular dessa célula. Aqui pode ser uma célula do sistema imune, pode ser um neurônio, pode até ser uma célula de outro sistema, pode ser uma célula que está presente ali na pele, por exemplo. Mas nós vamos ter a ligação por um canabinoide, que eu vou explicar para vocês na aula que vem, embora eu já tenha mencionado um pouquinho sobre eles. Vai vir esse canabinoide, vai se ligar nesse receptor e vai ativar essa proteína G, que vai modular uma série de cascatas intracelulares para realizar seja o que esse canabinoide estiver sinalizando. Aqui vai depender muito de qual que é essa sinalização e qual que é essa célula. Existem diferentes modulações desses receptores, pessoal. Tanto pela parte da planta cannabis, por exemplo, das moléculas da planta, eu vou entrar nos detalhes disso no módulo que vem, quando eu falar de moléculas de interesse médico, mas aqui falando da equação que isso acaba entrando dentro do sistema endocannabinoide. Saibam que existem múltiplas vias ou múltiplas maneiras que nós vamos ter de modular esses receptores. Também já comentei isso com vocês. Então, nós vamos ter aí, primeiramente, uma modulação do número desses receptores, ou da quantidade deles, ou do nível de expressão. Esse nível de expressão seria basicamente a mesma coisa que quantidade, tá bom? Saibam que existem formas de nós aumentarmos a expressão desses receptores, aumentarmos a quantidade deles. Então, por exemplo, se nós estivermos falando aqui de uma administração aguda, uma administração inédita em primeiro momento de THC, o THC já demonstrou a capacidade de fazer isso em primeiro momento. Quando ele é administrado de uma forma inédita, ele pode aumentar a quantidade de receptores. Então, agora não são somente um, agora nós temos três receptores para os endocannabinoides se ligarem e fazerem a sua modulação intracelular, aumentando aí a capacidade do sistema, digamos assim. A longo prazo, em concentrações extremamente altas, o THC aparenta ter efeito oposto, tá? Então, diminuindo aí a concentração de receptores. Vou comentar sobre tudo isso quando chegar na aula de THC. Saibam que existem diferentes números de receptores, isso aqui é mutável, tá? E isso pode entrar na equação do sistema endocannabinoide. Saibam que existe uma modulação ortostérica, então existe a ligação de uma molécula no sítio principal desses receptores e atuando ali diretamente no sítio alvo, digamos assim, no sítio principal. Isso aqui é uma ligação meio padrão, tá? Isso aqui se ligou no sítio principal, no sítio, no alvo principal ali do receptor, modulou ali a célula. A gente pode ter uma modulação alostérica, tá, pessoal? Alguns fitocannabinoides demonstram essa capacidade de fazer essa modulação alostérica nos receptores. Também vou entrar em mais detalhes ali no módulo que vem. Saibam que existem moléculas que vão se ligar num sítio secundário desses receptores, que vão fazer uma alteração conformacional, então vai mudar aí a forma dos receptores, aumentando ou diminuindo a afinidade de ligação deles por outras moléculas. Isso aqui também é meio padrão para qualquer receptor acoplado à proteína G, tá, pessoal? Existem moduladores alostéricos para outros receptores também. E saibam que existe aí uma modulação da recaptação, que no caso seria uma modulação não diretamente do receptor, mas da enzima que degrada as moléculas. Então, se a gente inibir ou a enzima ou o transporte até a enzima, nós vamos, por consequência, diminuir ou frear um pouco a destruição dessa molécula, já que ela não vai ter acesso a a sua enzima que faz a destruição dela, né? Ou pelo menos essa enzima não vai estar trabalhando de uma forma muito adequada. Então a gente vai frear o avanço dessa destruição, a gente vai permitir com que elas permaneçam por mais tempo no corpo. Novamente, pessoal, tudo isso aqui eu vou explicar um pouco melhor no módulo que vem, quando eu falar de moléculas de interesse médico. Mas tudo isso vai entrar na equação do sistema endocannabinoide também. Lembrando, pessoal, da parte do endocannabinoidoma, que eu já mencionei com vocês. Então, nós vamos ter dímeros, tá? Então, nós vamos ter
esses receptores canabinoides se associando ou ficando acoplados a outros receptores de outras moléculas. Então, esses dímeros, basicamente, o que acontece com o receptor acaba sendo transmitido para o outro ou algo do tipo, algo que nós ainda precisamos de um pouco mais de explicações sobre. Mas, por exemplo, aqui esse receptor canabinoide está acoplado a um receptor de dopamina. Então, se um é estimulado, o outro acaba sendo estimulado por consequência. Lembrando que além do CB1 e do CB2, nós temos receptores órfãos, então receptores que não são específicos dos endocannabinoides, mas que de alguma forma vão modular essas funções do sistema, e que nós vamos ter aí moléculas canabimiméticas, moléculas que também de alguma forma vão participar desse processo, mas que não são específicas do sistema. Isso aqui é tudo muito complexo, tá, pessoal? E ainda temos aí muitas perguntas a serem respondidas em torno de tudo isso, basicamente. E lembrando que nós vamos ter diferentes proteínas Gs. E essas proteínas Gs, elas podem ser tanto inibitórias quanto excitatórias, e além disso, elas podem ser ativadas pela mesma molécula. Então, o THC em certa dose pode ativar uma proteína G inibitória. O THC em doses mais altas pode ativar outra proteína G que vai ser excitatória. Isso aqui também precisa ser melhor pesquisado, tá bom? Saibam que tudo isso aqui é uma complexidade imensa, para não dizer praticamente infinita, e que nós ainda não temos uma compreensão muito grande, tá? Do sistema endocannabinoide, relativamente sim. Se tratando de toda essa questão de endocannabinoidoma, eu diria que vão ser aí décadas ou até séculos de pesquisa para que a gente consiga entender isso muito mais a fundo. Mas o que a gente tem de conhecimento atualmente? Nós vamos ter esses dois receptores que eu já comentei com vocês. Falando aqui especificamente de cães, pessoal, o CB1 vai ser aquele receptor neurológico, ele vai estar presente aí no córtex cerebral e cerebelar, presente na medula oblonga, no mesencéfalo, no globo pálido, no giro denteado do hipocampo, na substância negra e na substância cinzenta da medula espinhal. Todas essas regiões que eu comentei, os astrócitos examinados dessas regiões possuíam também receptores CB1. No sistema nervoso periférico, eles foram descritos nos neurônios nas células satélites, nas células de Schwann e na raiz do gânglio dorsal. Então, em cães, a gente já tem uma descrição um pouco mais precisa sobre a localização desses receptores CB1. Em gatos, eu não lembro de já ter visto uma descrição tão detalhada para os receptores dentro das estruturas cerebrais em específico, tá? Tanto o CB1 quanto o CB2, tá, pessoal? Eles já foram descritos aí no coração, nos vasos sanguíneos, no fígado, nos pulmões, no trato gastrointestinal, tanto nos neurônios ali que vão inervar esse trato gastrointestinal, quanto no próprio epitélio, nos tecidos adiposos, nos espermatozoides, na pele, nos seus anexos, nos linfonodos, na vesícula urinária, na micróglia, ainda entre outros. Então, como eu mencionei, esses receptores, eles estão localizados em maior quantidade naqueles sistemas, mas eles estão presentes em outros sistemas em quantidades menores. Isso aqui também precisa ser melhor explorado, tá, pessoal? Saibam que não é somente nos neurônios que nós temos o CB1 e não é somente nas células do sistema imune que nós vamos ter o CB2. Pessoal, aqui é uma das diferenças que nós temos do CB1. Eu comentei com vocês que o sistema ele é extremamente similar aí na classe dos mamíferos, mas que algumas peculiaridades podem acabar acontecendo. A estrutura do sistema é a mesma e as funções, ao que tudo indica, também são as mesmas. Agora, nós temos certas peculiaridades, que nem eu comentei do coração. O coração tem a estrutura e a função, mas algumas coisinhas podem ser diferentes, né? Um pouquinho do formato, do posicionamento. Aqui é uma das peculiaridades que nós temos para o CB1. O CB1, ele não foi descrito em seres humanos, ou pelo menos não foi descrito em altas quantidades, no tronco cerebral. Então, seres humanos não têm o receptor canabinoide 1 no tronco cerebral, que vai ser essa estrutura responsável por modular funções cardíacas, respiratórias, vasomotoras e eméticas. Ou seja, é impossível nós causarmos aí uma overdose de THC em um ser humano. Nós não temos o receptor localizado ali em grandes quantidades nessa região cerebral, que se a gente estimular demais,
a gente acaba provocando aí uma depressão respiratória, uma depressão cardíaca, e essa pessoa vem a óbito por conta de uma overdose de THC, tá bom? Isso é literalmente impossível uma pessoa morrer de overdose de maconha justamente por esse fato. Agora, um cão, teoricamente, poderia morrer de overdose de maconha. Os cães vão possuir mais receptores canabinoides do que os seres humanos e eles vão possuir mais receptores CB1 localizados no tronco cerebral. Ou seja, existe um potencial teórico para nós administrarmos tanto THC para um cão a ponto de levar ele a óbito. A grande questão, pessoal, é a dose que vai ser utilizada para isso acontecer. A janela terapêutica que nós vamos ter, uma dose clinicamente eficaz para uma dose letal, ela é mais aí de 30 mil vezes acima, do que uma dose terapêutica. Então, digamos que uma dose terapêutica vai girar em torno de 0,1, 0,2 miligramas quilo de THC. Que eu estou falando do THC em específico, tá? Uma dose letal de THC, ela vai ser de 3 gramas quilo de THC. Ou seja, é uma quantidade inimaginavelmente grande, tá, pessoal? Para vocês que não têm muita experiência com essa questão do THC, lá no mercado do Colorado, né, é um mercado legalizado. Então, tu pode entrar num dispensário e comprar um produto à base de maconha. Nesses mercados regulamentados, pelo menos nesse do Colorado, o limite que eles tinham para produtos com THC era de 10 miligramas por produto, ou seja, 10 miligramas por uma latinha de refrigerante, por uma balinha, por qualquer coisa que vocês imaginarem, eles tinham com THC. E isso já era suficiente para uma pessoa adulta. Então, imaginem que 10 miligramas de THC já é uma dose recreativa, digamos assim, social, adulta. Imaginem que para a gente chegar numa dose de 10 gramas quilo, então, animal de 10 quilos, desculpa, de 3 gramas quilo, que é a dose letal, um cão de 10 quilos teria que ingerir 30 gramas de THC. É uma dose muito alta, tá? Até mesmo para ocorrer de uma forma acidental. Claro que conforme os extratos vão ficando mais concentrados no THC e um animal leve possa acabar ingerindo isso, isso acaba se tornando um pouco mais próximo da realidade. Ou esse animal já ter alguma outra doença concomitante, como uma doença cardíaca, uma doença renal, e isso acabar sendo agravado por conta desse excesso de THC. De qualquer forma, pessoal, o que eu quero que vocês tirem disso é que é extremamente difícil, para não dizer quase impossível, a gente levar um cão a óbito por conta de um excesso de THC, embora isso seja possível, tá? E saibam que a gente vai ter uma distância gigantesca de uma dose de 0,1, 0,2 miligramas quilo de THC, uma dose terapêutica, digamos assim, para uma dose de 3 gramas quilo, que é uma dose letal. E saibam que entre as espécies, os efeitos clínicos da cannabis eles vão ser muito parecidos. Então, na medicina humana, a cannabis é utilizada para Alzheimer, né, para Parkinson. Parkinson não teria muita analogia, mas o Alzheimer, muito parecido aí com uma síndrome da disfunção cognitiva senil, aquele Alzheimer canino, que o pessoal chama ainda, né, que inclusive é um modelo animal para Alzheimer humano. Falando na questão de câncer, cuidado paliativo, dor crônica, tudo isso é utilizado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, tá bom? Em seres humanos, pessoal, esses receptores canabinoides, eles foram descritos como os receptores acoplados à proteína G mais abundantes do cérebro. Outros exemplos que a gente tem de receptores acoplados à proteína G são, por exemplo, receptores opioides, dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos, colinérgicos e alfa-adrenérgicos. Então, vocês imaginem que nós temos mais receptores canabinoides no nosso cérebro do que nós temos de receptores opioides, ou receptores de dopamina ou de serotonina. Ou seja, a gente tem toda uma fisiologia cerebral aqui que a gente está ignorando. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal. Saibam que existem várias vias metabólicas intracelulares que os dois receptores eles podem modular. Então, inibição da adenilciclase, estímulo das cascatas de MAPK, modulação de canais de íons ou de cálcio intracelular,
ainda entre outros. Aqui existem várias vias metabólicas, dependendo de qual receptor a gente está falando, qual molécula que vai se ligar a ele, às vezes até o estado metabólico celular e, obviamente, de qual célula que a gente está falando. Saibam que a gente vai ter, já comentei isso com vocês também, esses receptores eles vão ter uma expressão ou uma quantidade variável dependendo da necessidade fisiológica e do estado metabólico celular. Então, se nós temos uma região lesionada, nós vamos acabar tendo uma alteração da quantidade de receptores naquela região. Então, isso pode aumentar ou diminuir o sítio de ação dos endocannabinoides ou até mesmo dos fitocannabinoides. Então, agora falando do receptor CB1, pessoal, que vai ser esse nosso receptor neurológico. Ele vai ser responsável pela neuromodulação. Então, ele vai estar localizado nos neurônios pré-sinápticos e essa que é a grande chave do sistema endocannabinoide, do receptor CB1. Uma grande, eu não quero falar novidade, tá? Mas pelo menos é o que mais me surpreendeu quando eu comecei a estudar esse tema. Pessoal, os receptores CB1, eles não estão presentes nos neurônios pós-sinápticos, aqueles que recebem a primeira sinalização. Eles estão presentes no neurônio que inicia essa sinalização. Eles são como se fosse uma contramão, né? Uma segunda via, uma via de retorno para essa sinalização. Eu vou explicar para vocês agora nos próximos slides. Se vocês olharem essa fotinha aqui da esquerda, essa fotinha meio verdinha, isso são os receptores CB1 corados no cérebro de um roedor. E para eu poder explicar esse mecanismo de feedback retrógrado que é modulado pelo receptor CB1, eu preciso antes aqui relembrar a neurotransmissão com vocês, pessoal. Nessa neurotransmissão convencional, digamos assim, ou que a gente aprende na graduação, nós vamos ter o neurônio pré-sináptico que vai fazer a sinalização para o pós-sináptico. Então, aqui bem padrão, tá, pessoal? Nós vamos ter aí o neurônio pré-sináptico, que vai ter aqui neurotransmissores que vão ser armazenados em vesículos, então aqui pode ser uma dopamina, uma serotonina, por exemplo. Esse neurônio ele vai estar em repouso, ele vai despolarizar, ele vai liberar esses neurotransmissores convencionais aqui na fenda sináptica, eles vão ser captados por esses receptores por conta de uma afinidade química, né, aquele mecanismo de chave fechadura, e essa sinalização vai ser transmitida para o neurônio pós-sináptico, e esse processo é conhecido como sinapse, algo que acontece aí bilhões de vezes por segundo no nosso cérebro. Agora, pessoal, como que o sistema endocannabinoide ele vai se relacionar, ele vai realizar aí, ele vai modular essa neurotransmissão? É um feedback retrógrado, né? Isso já diz tudo. Então, tem um feedback, então quer dizer que é uma resposta retrógrada. Então, é uma resposta ao contrário, né? Aquela contramão que eu mencionei para vocês, aquela corrente ali de retorno, né? Para facilitar um pouco, peguem tudo que eu falei ali no sentido descendente e apliquem para cima, tá? Com algumas peculiaridades, pessoal. Então, novamente, o receptor CB1 vai estar localizado no pré-sináptico. Quem vai liberar esses endocannabinoides, na verdade, eles não vão ser liberados, eles vão ser sintetizados sob demanda no neurônio pós-sináptico após a despolarização do pré. Então, o que que vai acontecer exatamente? Deixa eu sair aqui do caminho. Nós vamos ter aqui a sinapse, tá, pessoal? Vai acontecer todo esse processo que eu descrevi para vocês. Despolarizou o primeiro, liberou o neurotransmissor, se ligou no pós-sináptico, o sinal é transmitido ali para os próximos neurônios. Quando esse neurônio pós-sináptico aqui ele despolariza, ele vai induzir as enzimas específicas a fabricarem os endocannabinoides. Esses endocannabinoides vão voltar, então vão fazer essa sinalização retrógrada, vão voltar e vão se ligar nesse receptor CB1 localizado no pré-sináptico. Esse neurônio que vai estar localizado no pré-sináptico vai fazer a modulação da liberação de neurotransmissores. Então, na verdade, aqui, pessoal, é um ciclo, né? Quando a gente fala na faculdade sobre a fisiologia neurológica, a gente só fala no sentido que está descendo, né? Sendo que, na verdade, a gente tem um mecanismo ascendente, digamos assim. A gente tem outro processo de neuromodulação que o CB1 faz.
O CB1 ele vai controlar a liberação de neurotransmissores, a liberação de neurotransmissores. É através dessa ligação dos endocannabinoides nos receptores CB1 que o neurônio pós-sináptico manda a sinalização de volta para o pré, comunicando, ó, teu sinal foi recebido, eu despolarizei, pode dar uma segurada na liberação de neurotransmissores por enquanto. Imaginem que se esse processo não estiver acontecendo de uma forma adequada, talvez a gente tenha alguma doença que possa surgir disso. Então imaginem que, bom, vamos ver, uma doença que nós tenhamos aí uma liberação desenfreada de neurotransmissores, como uma epilepsia ou pelo menos casos ali de convulsão. Será que isso aqui não está tendo algum papelzinho ali de não tem CB1 o suficiente, não tem endocannabinoides o suficiente? Será que isso não está sendo responsável por participar desse processo patológico? Será que aqui, em um processo de uma dor neuropática, por exemplo, então uma mudança no neurônio, que ele fica disparando impulsos nervosos desenfreadamente, gerando um processo doloroso, mesmo sem ter o estímulo? Será que isso não acontece porque a gente, novamente, não tem os receptores ou não tem essas moléculas? Não existe um consenso científico em relação a isso, tá, pessoal? Aqui eu não estou falando que essas doenças com certeza são causadas por uma deficiência no sistema endocannabinoide ou que estão atreladas a ele de qualquer forma. Existem indícios, tá? Muitos indícios e todos eles, bom, fazem sentido como vocês podem ver. Então, isso daqui é uma coisa que precisa ser explorada, tá? Todo esse meu papel de divulgar o sistema endocannabinoide, quem sabe aí a gente não consiga incentivar alguém que vai fazer essas pesquisas e nos comprovar se nós temos razão ou não, se as nossas hipóteses são verdadeiras. Aqui deu para entender qual que é essa modulação, né, pessoal? E novamente, aqui eu vou falar na aula que vem sobre isso, mas depois que os endocannabinoides eles se ligam nos receptores, vão fazer a sua função, eles vão ser transportados para enzimas específicas que vão realizar a sua destruição, tá bom? Então aqui é um ciclo, tá bom? O sinal desce, o sinal sobe. O sinal desce, o sinal sobe. Importantíssimo que a gente comece a ensinar isso nas aulas de graduação e que cada vez mais profissionais compreendam esse processo, que é conhecido como mecanismo de feedback retrógrado ou mecanismo de feedback negativo. Então, já dando um spoilerzinho para vocês, mas é nesse receptor pré-sináptico, chamado CB1, que os fitocannabinoides, como o THC, vão se ligar e vão modular suas funções. Então, falando do CB2, pessoal, ele vai ser responsável pela imunomodulação. Então, o CB2 vai estar presente ali em maior quantidade em macrófagos, linfócitos T, linfócitos B, células natural killer e também nos monócitos. Isso aqui em várias espécies diferentes, tá, pessoal? Eu acredito que a gente não tem uma clareza muito grande em relação a quais células que vão ter mais receptores CB2, especificamente em cães ou especificamente em gatos, tá bom? Isso daqui já foi descrito em várias espécies. Então, uma forma muito similar ao CB1, tá? Então, o CB2 vai estar na membrana celular, vai vir um endocannabinoide, vai se ligar nele, vai ativar a proteína G e vai modular ali o mecanismo, o metabolismo celular dessas células. A grande questão aqui, pessoal, é que as células do sistema imune vão ser várias células diferentes, com várias funções diferentes, com vários metabolismos ali intracelulares também diferentes. Então, a categorização dos receptores CB2 é um pouco mais complicada do que do CB1, porque apesar de nós termos neurônios com diferentes funções, todos são neurônios. Então, aquele processo ali, ele é muito similar. Agora, falando das células do sistema imune, um macrófago vai ser totalmente diferente de um linfócito, por exemplo, vão ter funções diferentes. Então, categorizar isso é um pouco mais difícil. Mas imaginem que essas células vão ser responsáveis por processos imunológicos e elas vão estar sendo moduladas por receptores CB2, e esses receptores CB2 vão estar sendo modulados por endocannabinoides ou por fitocannabinoides. Por isso que a cannabis ela tem efeitos anti-inflamatórios, por isso que nós temos descrições de efeitos antitumorais, de efeitos imunomodulatórios como um todo. Isso tudo acontece porque
os receptores CB2 também vão ser modulados pelos fitocannabinoides. De uma forma geral, pessoal, aqui de uma forma fisiológica, esses receptores eles vão regular a ativação e a migração celular, eles vão modular a liberação de citocinas, principalmente citocinas pró-inflamatórias, por consequência, modulando a dor. Eles também vão modular a apoptose, que nem eu comentei com vocês. Então, aqui os receptores CB2. Aqui só abrir uma aspas, tá, pessoal, sobre o CB1, que eu acabei não comentando, eu me lembrei agora que a gente está falando aqui dessas alterações de expressão. Comentei sobre o CB1 presente no pré-sináptico, que vai ser, que poderia possivelmente estar atrelado a doenças como a epilepsia. Em cães com epilepsia, eles viram que eles possuíam menos receptores CB1 do que cães saudáveis, tá? Outra pesquisa também comentou, essas pesquisas vão estar para vocês aí anexadas nessa aula. Outra pesquisa comentou que esses cães com epilepsia possuíam menos endocannabinoides quando era uma alteração estrutural e mais endocannabinoides quando era uma epilepsia idiopática. Ou seja, existem aí pesquisas que já estão demonstrando o envolvimento do CB1 com doenças neurológicas, em especial com doenças que cursem com convulsões. O CB2, ele já vai estar mais atrelado à parte imunológica, mas eles já viram que gatos que possuem complexo gengivite estomatite felina, eles vão ter mais receptores CB2 na sua gengiva do que gatos saudáveis. Inclusive, eles vão ter esses receptores presentes em estruturas que normalmente eles não estariam nos gatos saudáveis. Eles viram isso em dermatite atópica tanto em cães quanto em gatos, onde além do animal que tem a dermatite ele possui mais receptores CB2, ele também possuía receptores em estruturas aonde o cão ou o gato saudável não possuía. Então, se existe um processo ali que está gerando uma inflamação, que está gerando uma lesão tecidual, ao que tudo indica, o corpo fabrica mais receptores CB2 para conseguir contrabalancear essa inflamação, tá? Possivelmente, conforme o sistema tem esse papel homeostático, ele está tentando trazer de volta o equilíbrio corporal, o equilíbrio celular, tendo esses efeitos aí anti-inflamatórios, sendo novamente essa via de retorno, tá? Só que aqui em outro aspecto, aqui no aspecto imunológico. Eles também viram um aumento da expressão do receptor CB2 em cães com mielopatia degenerativa, tá? Esse aumento da expressão desses receptores pode indicar um sítio maior ou mais sítios de ação para fitoterápicos. Então, se nós formos pegar ali os fitocannabinoides, esses receptores eles vão uma quantidade maior desses receptores vai fazer com que a gente tenha mais locais para os fitocannabinoides atuarem. Saibam, pessoal, que além do CB1 e do CB2, já comentei sobre isso, nós vamos ter aí os receptores órfãos. Então, conforme o sistema ele é muito complexo e muitas funções estão envolvidas, tem outros receptores que estão sendo investigados em relação a essa relação com o sistema endocannabinoide. A grande questão, e isso é o que os artigos descrevem, é que esses receptores ou essas moléculas, elas são promíscuas. Então, basicamente, uma molécula, ela vai ativar não somente o GPR55, mas ela ativa também um receptor de dopamina. Aqui eu estou só dando um exemplo. Mas saibam que como eles não são específicos, tá? Eles não têm um ligante específico, eles não têm ali uma molécula específica, eles não são categorizados como específicos do sistema endocannabinoide. Mas eles já foram cogitados, especialmente o GPR55, como o CB3, e de alguma forma eles vão estar modulando ali a atuação do sistema. Esses receptores órfãos, eles são abreviados aí pelo GPR, algum número que tenham definido eles. Então, eu vou comentar do 55 e do 18, porque eles são os que a gente tem melhores pesquisados, especialmente o 55. Ele já foi cogitado como sendo o CB3, mas conforme ele tem essa promiscuidade, ele não foi classificado oficialmente como, mas ele vai estar localizado principalmente no sistema nervoso. Muitas vezes ele vai estar nas mesmas estruturas corporais, mesmas estruturas cerebrais do CB1.
O fosfolipídio endógeno, pessoal, abreviado como LPI, eu não vou nem tentar ler, esse é L-alfa-lisofosfatidilinositol. Esse palavrão aí é considerado como o ligante endógeno do GPR55, mas outras moléculas também aparentam ter afinidade por ele. Essa é a promiscuidade ali que os artigos comentam. Mas ele já foi associado em vários processos patológicos e em vários processos fisiológicos. Então, processos fisiológicos como aí a função vascular, a fisiologia óssea e a coordenação motora, funções que também vão ser moduladas ali por receptores canabinoides, e alguns processos patológicos, né, como câncer, dor, distúrbios metabólicos, aqui nesse caso é diabetes, funções aí que o sistema endocannabinoide também está sendo atrelado, né? Então, câncer, dor, eu já mencionei com vocês, e como eu mencionei, o metabolismo celular, metabolismo corporal, também é modulado pelo sistema endocannabinoide. Ou seja, tudo isso que ele modula entra em consonância com o sistema endocannabinoide, mas ele ainda não é classificado como um CB3 e provavelmente nem vai, devido a essa falta de especificidade. Então, falando agora do GPR18, nosso outro exemplo de receptor órfão. Ele já foi descrito em tecidos linfóides, nos pulmões, no cérebro, no baço, nos testículos e nos ovários. Ou seja, também muitas estruturas que os receptores canabinoides já foram descritos. E ele já foi correlacionado aí com a pressão intraocular, com câncer, também com diabetes. Ele provocou aí a proliferação e a migração da micróglia, a primeira linha de defesa do sistema nervoso central, e a N-araquidonilglicina foi descrita como o ligante endógeno do GPR18. Só que isso já foi contestado também. Então, tem outras moléculas que vão atuar nele. Então, ele não é classificado como sendo um receptor canabinoide, mas vai ajudar a modular os efeitos ali ou as funções do sistema, tá bom? Saibam que tudo isso, pessoal, é extremamente complexo, tá? Essa parte dos receptores órfãos, acho que a gente não tem a resposta para isso como ciência, tá? Ainda é uma coisa que precisa ser muito melhor pesquisada e entra dentro daquele mundo gigantesco, quase infinito, do endocannabinoidoma. Então, para deixar as coisas mais simples, pessoal, vou novamente ser bem repetitivo aqui. Vou comentar com vocês na próxima aula novamente um pouquinho ali sobre os endocannabinoides, sobre as enzimas. Quero fixar bem esse conteúdo, porque isso é a base para a gente aplicar os conteúdos à base de cannabis. Sei que pode parecer um pouco hipotético demais, um pouco teórico demais, saber o que que é o CB1, o que que é o CB2, mas isso daqui é a explicação para como que a cannabis funciona. Então, por que que a cannabis estimula o apetite? Porque nós temos receptores CB1 localizados nos neurônios que modulam o apetite de uma forma fisiológica. Por que que a cannabis ela modula processos de neurotransmissão? Por que que a cannabis possui efeitos analgésicos e pode auxiliar em casos de dores crônicas? Acontece porque nós vamos ter receptores CB1 localizados nos neurônios pré-sinápticos que vão modular a liberação de neurotransmissores, incluindo aí neurotransmissores que podem estar propagando processos dolorosos. Ou, bom, acho que deu para entender, né? Por que que a gente tem efeitos aí, possíveis efeitos antitumorais para o THC ou para o CBD? Porque nós temos aí receptores CB2 presentes em células que realizam ali a apoptose, que realizam ali a, a liberação de citocinas. Então, nós vamos ter aí uma modulação desses receptores CB2 e os efeitos anti-inflamatórios, imunológicos, imunomodulatórios provenientes da molécula da cannabis, certo? Isso aqui é a base para a gente entender o porquê que as moléculas da planta vão fazer o que fazem, tá bom? Na próxima aula, eu vou comentar com vocês sobre os endocannabinoides. Então, o que acontece com essas moléculas endógenas, o que que elas são, o que que elas fazem, como que elas são fabricadas, como que elas são destruídas. Também vou mencionar um pouco da importância delas ali, quando a gente vai aplicar isso numa parte prática, falando das moléculas da planta cannabis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui e a gente se vê na aula que vem.